Hoje vamos abordar um assunto que afeta a vida de muitas pessoas: a autossabotagem. Você já se perguntou por que às vezes agimos contra os nossos próprios interesses? Você sabe quando está se autossabotando? Você conhece os comportamentos da autossabotagem? Fique comigo até o final desse vídeo, pois iremos falar sobre tudo isso e, de quebra, mostrarei como parar de se autossabotar. Milhares de pessoas sofrem com autossabotagem. Esse tipo de pensamento e comportamento nos limita e até prejudica as nossas vidas. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas coisas incríveis deixou de viver por se autossabotar? Quantos nãos gostariam de ter dito? Pois é, a autossabotagem furta momentos incríveis. Ela nos mantém na zona de conforto, onde o próprio nome já diz. É confortável, mas acredite, ela causa mais dor do que nos faz bem. A autossabotagem é um comportamento, consciente ou inconsciente, de colocar obstáculo nas tarefas importantes que precisamos realizar ou na maneira como vemos e nos colocamos diante do mundo. É uma combinação de sentimentos e pensamentos negativos acompanhados de comportamentos autodestrutivos. A autossabotagem é muito mais comum do que você pensa. É uma tendência que a pessoa tem de se colocar limites e travas em si mesma, fazendo com que as coisas pareçam mais complicadas do que realmente são. Uma parte de nós forja atitudes para confirmar que não somos merecedores de sucesso, ou então subestimamos a capacidade de lidarmos com as realizações e com o sucesso. E é por isso que a autossabotagem representa um inimigo dentro de nós. Ela é um conjunto de pensamentos e sentimentos negativos que vêm acompanhados de decisões e comportamentos autodestrutivos. Nem sempre conseguimos perceber que estamos nos autossabotando, porque depois de um tempo com esse comportamento e essa mentalidade incorporados, fica difícil identificar com clareza quais as ações estão tendo esse efeito autossabotador. Vou pontuar para você alguns comportamentos e talvez você se identifique. 1. Acreditar que não é merecedor e não reconhecer as próprias conquistas. Sempre que a pessoa atinge um objetivo ou vê algo como não merece, por exemplo, ao receber uma promoção no trabalho, a pessoa atribui a sorte e não a sua competência. Ou ainda fala que teriam colegas mais capacitados para assumir o serviço. 2. Focar sempre no que falta ou no que não está bom. Sempre temos algo a melhorar. Mas no caso da pessoa que está se autossabotando, ela consegue visualizar o progresso que está fazendo? Não, ela está sempre focando no que ainda não foi feito. Vou dar um exemplo bem comum. A pessoa que sofre com crises frequentes de ansiedade e começa o tratamento e cuidar da sua ansiedade. Essa pessoa se autossabota quando ela diz que não está vendo resultado, porque na verdade ela olha somente para zerar as crises, mas não consegue enxergar o progresso com a diminuição da intensidade e da frequência das crises durante o processo. Com isso, infelizmente, muitas pessoas interrompem o tratamento. 3. Constante necessidade de autoafirmação. Nesse caso, a pessoa está sempre buscando falar sobre as suas conquistas e objetivos, buscando a confirmação dos outros de que esteja no caminho certo e se torna refém do julgamento alheio. 4. Sentimento de inferioridade e necessidade de se comparar. Esse sentimento de inferioridade surge com a falta de compromisso e realização dos seus objetivos pessoais. Alguns sinais que podem identificar o sentimento de inferioridade são: não aceitação das próprias limitações, falta de confiança em si, sempre colocar defeito em tudo que faz, não se permitir errar, ter medo de enfrentar desafios, timidez em excesso, autossuficiência exagerada. Paralelamente a isso, ao se comparar com outras pessoas que estão realizando, a pessoa se sente pior ainda, porque ela se sente como se somente ela não conseguisse. É a tal história: a grama do vizinho sempre parece mais verde. A vida dos outros sempre nos parece melhor e mais perfeita. Isso porque nós não convivemos todo o tempo com a maioria dos nossos colegas de trabalho, amigos, familiares. Se comparar com as outras pessoas ao nosso redor faz com que acreditemos numa inferioridade que a nossa mente cria, mas que não necessariamente existe. 5. Ter medo de falhar.
Quem se autossabota possui um medo excessivo de falhar e muitas vezes acaba deixando de executar as tarefas por acreditar ser incapaz de realizá-las. 6. Procrastinar tarefas importantes. Aliado ao medo de falhar, a pessoa não realiza as tarefas importantes. Sem realizá-las, ela não alcança os seus objetivos e, sem alcançar os seus objetivos, ela se sente ainda mais derrotada. Entra num ciclo vicioso. A consequência desse adiamento de tarefas é um alto grau de estresse gerado pelo afastamento dos objetivos e por acabar tendo que dar conta de muitas tarefas no limite do prazo, o que aumenta a ansiedade. 7. Insistir em ser autossuficiente. Querer dar conta de todas as tarefas faz com que a pessoa se sinta no controle da situação, mas também sobrecarrega, o que é um sinal nítido de autossabotagem. Por querer manter um padrão de resultados, a pessoa concentra todas as tarefas em si e não delega funções. Mais adiante, a desculpa para não ter alcançado os resultados será: não consegui porque não dei conta de fazer tudo sozinho. Isso pode acontecer por vários fatores, mas um dos principais são as experiências que temos durante a infância, que nos geram traumas ou crenças que perpetuam por longa data em nossa mente, culminando em autossabotagem. Agora, eu quero te propor um exercício para superar a autossabotagem. Vamos lá? Primeiro, reconhecer que está se autossabotando. Pare um dia, sente na sua mesa e tente pensar em todas as vezes que você se autossabotou. Escreva isso num papel. Abra sua mente para fazer esse exercício. O intuito aqui é que você identifique os vários pontos que são os gatilhos para sua autossabotagem. Segundo, encontre os padrões depois que você tiver todas as situações em que você se autossabotou no papel. Tente ir repassando um a um, identificando os padrões entre eles. Por exemplo, toda vez que você conversa com seus amigos, você tem a sensação que eles estão à sua frente. Por conta disso, você volta para casa e não consegue mais cumprir as tarefas naquele dia. Terceiro, traçar metas e estratégias. Agora que você já reconheceu alguns gatilhos e encontrou os padrões que os despertam, é hora de traçar algumas estratégias para que elas não se repitam. Seguindo no exemplo lá dos amigos, você poderia refletir se aquele grupo de amigos realmente são pessoas que estão sendo positivas na sua vida. Caso não sejam, você poderia começar a vê-los com menos frequência. Um outro ponto importante é trabalhar a sua autoestima. Grande parte das vezes, a autossabotagem está ligada à baixa autoestima. Por isso, além do exercício aqui que eu te sugeri nesse vídeo, você deve buscar o autoconhecimento e valorização das suas atividades, do seu corpo, da sua mente. Esse é um trabalho que leva tempo, depende de vários fatores, mas que será determinante na resolução dessa situação. Chegamos ao fim desse vídeo sobre autossabotagem. Lembre-se, a autossabotagem é um obstáculo que todos nós podemos superar com o esforço, com o tempo e a vontade. A chave está na autocompreensão e no desejo de mudar. Um vídeo desse aqui dá trabalho para fazer. E uma das formas de retribuição e que para mim é de grande importância para continuar trazendo conteúdo de qualidade é o seu like. Então deixa o seu like aqui, não custa nada. Não deixe de se inscrever também aqui no canal para ficar por dentro dos novos conteúdos que eu vou trazer aqui semanalmente para você ter uma saúde mental invejável.